Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Energia Mecânica. Hoje vamos falar o que trincas em solda tem a ver com o acidente que matou Ayrton Senna. Inscreva-se no canal, ative as notificações e já deixe o seu like. Vamos lá! No dia 1º de maio de 1994, morreu o piloto brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Este fim de semana ficou marcado na mente de todos os brasileiros, pois o piloto morreu ao vivo enquanto pilotava o seu carro de Fórmula 1 na pista de Imola, na Itália. O carro de Senna passou reto na curva conhecida como Tamburello e se chocou contra um muro de concreto com uma velocidade de 216 km por hora. Nessa mesma curva, ocorreu os acidentes de Nelson Piquet em 87 e Gerhard Berger em 89. Mas o que levou o piloto brasileiro a sofrer este acidente? Várias hipóteses foram levantadas na época. Para chegar a uma resposta, os investigadores judiciais italianos convocaram vários peritos renomados e os dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo analisou as condições da pista, o segundo, se existia possibilidade de erro humano, e o terceiro, a parte mecânica do carro. O primeiro grupo, que analisou o estado do asfalto na curva onde ocorreu o acidente, chegaram à conclusão que a pista oferecia excelente aderência e não apresentava ondulação, descartando então a hipótese que a causa do acidente teria acontecido por causa do estado da pista. Apesar do acidente não ter sido causado pelo estado da pista, ele poderia ter sido evitado se o traçado da pista fosse desenhado de forma que os pilotos não precisassem correr em alta velocidade em locais que não possuem uma grande área de escape. O segundo grupo, que analisou os dados da telemetria, verificaram que Senna pisou com força no freio, provocando uma desaceleração muito grande, cerca de 4 vezes a força da gravidade. Viram que não era plausível a hipótese de erro humano nessas circunstâncias. Antes mesmo de começar as investigações, muitos já suspeitavam de falha mecânica. A constatação é reforçada pelas imagens de vídeo. Na câmera colocada dentro do carro, a mão de Senna tenta uma correção de trajetória para a esquerda, mas as rodas permanecem retas, perfeitamente alinhadas. O volante já não agia sobre o carro. Nessas imagens, feitas com auxílio computacional, reforçam a hipótese que realmente houve a ruptura da barra de direção da Williams. Através dessa simulação, dá para ver o possível momento da ruptura do material. Se realmente ocorreu a ruptura da barra de direção, existem várias perguntas que precisam ser respondidas, como por exemplo, a barra falhou antes ou depois da colisão? Se a barra falhou antes da colisão, qual foi o motivo da barra ter falhado? E o que poderia ter sido feito para evitar a falha da barra de direção? Para provar que o rompimento da coluna de direção aconteceu antes da colisão do Fórmula 1, foi examinada a peça em um microscópio eletrônico de varredura, que mostrou sinais de fadiga no metal da haste de direção. Acontece que se a barra de direção tivesse se rompido após a colisão, ela iria apresentar deformações características, facilmente verificáveis através de microscópios. Mas não foi isso que as imagens mostraram. O que foi visto foi um sinal claro que a barra se rompeu antes da colisão. Mas como foi possível que uma coluna de direção fatigada, propensa a se partir, fosse instalada no Fórmula 1 de Senna? O erro começou a ser arquitetado nos primeiros testes do carro, no início de março, na França. Ao segurar o volante, as mãos de Senna raspavam na parte de fibra de carbono do cockpit. Havia 2 alternativas para solucionar tal problema. A primeira, mais trabalhosa, era refazer o cockpit. A outra era aumentar o comprimento da coluna de direção, aproximando assim o volante do piloto em alguns centímetros. A Williams se decidiu pela segunda alternativa, mais rápida e fácil de executar. A coluna de direção foi cortada pouco antes do suporte que a fixa no cockpit. A maioria dos carros de Fórmula 1 tem colunas de direção com ligas de titânio, material extremamente leve e resistente. A Williams utilizava material menos nobre, aço aeronáutico, que atende às especificações técnicas, ainda que mais pesado que o titânio. A alternativa adotada pela Williams também deixou de lado princípios básicos de metalurgia.
Os mecânicos fizeram o que o encanador chama de luva, soldando-a numa das extremidades da coluna de direção já cortada. O outro lado dessa luva foi encaixado por dentro da coluna e soldado. A coluna de direção partiu-se devido a uma solda feita de maneira incorreta pela equipe da Williams, que não suportou o esforço a qual foi submetida. A barra se rompeu antes da zona fundida da solda, exatamente onde fica a zona termicamente afetada, também conhecida como ZTA. É neste local que ocorrem vários fenômenos metalúrgicos que podem mudar a microestrutura do metal. A depender dessa mudança, essa região pode deixar de ter características dúcteis para ficar extremamente dura e frágil, possibilitando assim o surgimento de uma trinca que pode propiciar o rompimento total do dispositivo por fadiga. Esse é só um de diversos acidentes que poderiam ter sido evitados se as técnicas de soldagem tivessem sido aplicadas corretamente. Mas como saber se uma solda está apta para realizar determinado serviço? Assim como o corpo humano apresenta sinais que algo não está bem, o material soldado e o próprio cordão de solda também apresentam estes sinais. Para cada tipo de material a ser soldado, existem técnicas de soldagem diferentes. Por exemplo, soldar aço é diferente de soldar alumínio. Existe diferença até mesmo entre os aços, pois mesmo sendo uma liga de ferro e carbono, a concentração de carbono influencia na soldabilidade do material. Mas o que é soldabilidade? Vamos dar uma olhadinha no Google. Soldabilidade é a facilidade que os metais ou outros materiais têm de se unirem por meio da soldagem e de formarem uma série contínua e sólida, sem alterar as propriedades mecânicas dos materiais originais. De uma forma mais prática, quanto maior a soldabilidade do material a ser soldado, menores são as chances de surgimento de trincas ou outras descontinuidades, e menor vai ser o tempo gasto com o preparo do metal de base antes da solda. Aqui temos uma tabela que mostra a soldabilidade de alguns materiais mais usados na indústria mecânica. O principal fator que influencia na soldabilidade de um material é sua composição química. Para facilitar o entendimento, vamos usar o aço aqui como exemplo neste vídeo. O aço nada mais é que uma liga de ferro e carbono, só que com um teor de carbono de até 2,11%. Acima dessa concentração, temos os ferros fundidos. A depender dessa concentração de carbono, o aço pode ser mais dúctil para materiais com menor concentração de carbono ou mais duro para materiais com maior concentração de carbono. Os materiais com maior dureza têm mais resistência mecânica, porém também são mais frágeis e podem vir a se romper de forma repentina, ou seja, sem deformação plástica. Já os materiais dúcteis são chamados assim pois têm a capacidade de se deformar plasticamente antes de se romper. Mas mesmo um material dúctil pode se tornar um material frágil. Isso é possível devido a tratamentos térmicos, como a têmpera. Quando você aquece o aço a alta temperatura, normalmente acima de 900 graus, ocorre uma mudança de fase dentro da microestrutura do material. As fases ferrita e cementita se transformam em uma nova fase. Essa nova fase é chamada de austenita. Quando você esfria o aço rapidamente até uma temperatura próxima do ambiente, acontece que a austenita, ao invés de voltar a ser ferrita e cementita, ela irá se transformar em outra microestrutura, chamada de martensita. Essa martensita é extremamente dura e frágil. Em escala microscópica, são essas microestruturas que irão dar as propriedades mecânicas dos aços. Tá bom, mas o que isso tem a ver com trincas em solda? Tem tudo a ver, pois quando você solda um metal, nesse caso particular, o aço, você trabalha com altas temperaturas na região da poça de fusão, temperaturas que superam os 1500 graus. E devido a essa temperatura e o resfriamento brusco que acontece com o aço em contato com água ou óleo, o aço irá sofrer um resfriamento muito rápido e sua microestrutura pode se transformar em martensita, que é extremamente frágil. Além da mudança da microestrutura que acontece nessa zona termicamente afetada, a aplicação localizada de calor que é causada pelo arco elétrico do equipamento de soldagem
faz surgir expansões e contrações causadas pela expansão térmica do material. Essas expansões, junto com a mudança de microestrutura, contribuem para o aparecimento da trinca na ZTA, ou mesmo no cordão de solda depositado. E da mesma forma que é mais fácil abrir um sachê de ketchup quando existe aquele cortezinho no canto superior direito, também é mais fácil de um metal se romper por fadiga quando existe uma trinca, pois a trinca é uma concentradora de tensão, ou seja, é nesse local que o esforço sobre o metal será máximo. Essas trincas podem ser externas, que são abertas para a superfície, ou internas. Quando as trincas são externas, elas podem ser vistas através de inspeção visual ou inspeção por líquido penetrante. Já quando essas trincas são internas, só é possível vê-las por meio de ensaios que permitem analisar o interior do metal. Nesse tipo de ensaio, é muito comum o ensaio por ultrassom. Através destes ensaios, será possível verificar se existe alguma trinca ou outra descontinuidade dentro do cordão de solda ou do metal de base. Dois dos mecanismos mais comuns de formação de trincas em solda são denominados trincas a quente e trincas a frio, este último também conhecido como fissuração pelo hidrogênio. As trincas a quente ocorrem devido à formação de filmes de materiais segregados em estado líquido entre os contornos de grão do metal de base ou do metal de adição. A formação desses filmes é promovida por certos elementos químicos que são capazes de sofrer forte segregação, como o fósforo e o enxofre. Esses elementos sempre existem em pouquíssimas quantidades nas ligas ferrosas. Quando os grãos de ferro começam a se solidificar, ele encontra em seu caminho, bem nos contornos de grão, esses elementos segregados ainda em estado líquido. E como a resistência mecânica dos grãos são maiores que a resistência mecânica desse agregado de enxofre e fósforo, esses elementos residuais em estado líquido acabam se rompendo, formando assim as trincas. Essas trincas costumam aparecer logo após o término da soldagem. Por esse motivo, essa trinca é de fácil detecção. Os meios para se evitar que esse tipo de trinca ocorra são trabalhar com materiais que tenham baixa concentração residual de enxofre e fósforo, abaixo de 0,04%. Adicionar manganês em teores de até 1,5 vezes a concentração de enxofre. Evitar soldar chapas oxidadas, pois ocorre a oxidação do manganês adicionado. E diminuir a energia de soldagem, utilizando eletrodos de pequeno diâmetro. No final da solda, pode ocorrer trincas devido à solidificação rápida de uma região conhecida como cratera, que é a última região que foi soldada antes de se extinguir o arco elétrico. Nesses casos, é necessário fazer a extinção gradativa do arco elétrico, ou colocar uma chapa de sacrifício no final do metal de base a ser soldado. Se não for possível fazer isso, devemos esmerilhar este final da solda. Já as trincas a frio são um grande problema, pois elas podem aparecer após várias horas e até mesmo dias após da solda ter sido feita. Por isso que, a depender de quando é feita a inspeção, não é possível verificar a existência dessa trinca. Portanto, recomenda-se fazer a inspeção do cordão de solda após 48 horas da solda já feita. Essas trincas são muito comuns em aços carbono e em aços de baixa e média liga. E justamente foi esse tipo de aço que foi utilizado para fabricar a barra de direção da Fórmula 1 de Ayrton Senna. Mas quais são os fatores que são fundamentais para o aparecimento desse tipo de trinca? Irei listá-los agora. O primeiro fator é presença de hidrogênio. Este elemento pode ser absorvido pela poça de fusão e incorporado à solda a partir de material orgânico que existe em alguns revestimentos de varetas de solda de eletrodo revestido, como por exemplo o eletrodo E6010, que tem revestimento do tipo celulósico. Mas também o hidrogênio pode vir da umidade que é absorvida em varetas de solda não armazenadas adequadamente, ou até mesmo de impurezas ou umidade na junta a ser soldada. Por isso que também é importante fazer um pré-aquecimento no metal de base antes do mesmo ser soldado. O segundo fator é elevada solicitação mecânica. Podemos pensar o seguinte: é só eu soldar a peça e deixá-la parada em um canto que ela não vai estar sofrendo solicitação mecânica. Espera alguns dias e pronto, a peça está pronta para ser usada. Fazer isso não adianta, pois mesmo a peça parada sem nenhuma carga sobre ela, ainda existem tensões residuais sobre a peça. Isso ocorre devido à grande quantidade de calor que a chapa de aço absorveu. E quando depositamos calor em um metal, ele tende a se expandir. E como esse calor depositado na chapa
não é uniforme, a chapa de metal só irá dilatar no local onde ela recebeu a energia de soldagem, fazendo esse local querer se expandir mais do que as demais partes. Isso gera uma tensão interna dentro do material, e por isso muitas vezes o metal se deforma após ser soldado. O terceiro fator é a microestrutura sensível. A depender da composição química do metal a ser soldado, ele irá ser mais suscetível a ter esse tipo de trinca ou não. Entre ligas de titânio e ligas de aço, as ligas de aço são muito mais suscetíveis a esse tipo de trinca, e foi justamente este material que foi escolhido para fazer a barra de direção da Williams de Senna. O quarto fator é a temperatura. A trinca frio ou fissuração por hidrogênio ocorre entre cerca de 100 a 200 graus Celsius. Assim, manter a temperatura da solda acima desses valores por um período adequado de tempo pode permitir a liberação do hidrogênio para fora da junta soldada e desta forma reduzir a chance de formação de trincas. As trincas a frio podem aparecer na zona fundida, ou seja, no cordão de solda, mas aparecem principalmente na ZTA, a zona termicamente afetada, e foi justamente onde ocorreu o rompimento da barra de direção da Williams. É esta área, como dito anteriormente, que é o local onde ocorrem as mudanças de microestrutura do material, que pode passar de uma microestrutura ferrítica, que possui características dúcteis, para uma microestrutura martensítica, que é extremamente dura e frágil. É difícil de acreditar que perdemos um dos melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos, tudo isso por causa de um erro em uma solda. A Fórmula 1 é conhecida por ser um esporte que utiliza alta tecnologia em seus carros, mas mesmo assim existiu brecha para cometer um erro grosseiro. Nunca devemos subestimar qualquer área do conhecimento, por mais simples e ultrapassada que ela pareça ser. Afinal, não adianta ter máquina mais tecnológica de todas se ela não conseguir suportar o esforço feito sobre uma solda. Não se esqueçam de se inscrever no canal, nos siga também no Instagram, ative as notificações e deixe o seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.